Olá, bom dia. Bom dia aos alunos do sexto ano. Estamos aqui no Centro de Mídias, mais uma aula virtual para apresentar para vocês. E junto comigo eu tenho o prazer de apresentar a professora Milene. Tudo bem, professora Milene? Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia a todos os alunos, professores, PCNPs que nos assistem. Hoje nós teremos aí uma aula de geografia com matemática, elementos, orientação e projeção cartográfica, parte 2. Então, hoje nós teremos aí essa aula que vai trazer vários assuntos relacionados à cartografia, à orientação, né? E para isso, acompanhem aí na tela junto com vocês a apresentação dos professores, né? O professor Antônio, que acabou de se apresentar, eu, professora Milene. Eu gostaria também de agradecer a equipe Coped, né? A professora Andréia, Mariana e o professor Sérgio, que nos apoiam. E acompanhem aí na tela o que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Então, acompanhem aí. Lembrando que essa é uma aula do sexto ano, do segundo bimestre, e a habilidade do dia é distinguir os elementos do mapa, tais como título, legenda, escala, orientação, projeção, sistema de coordenadas, fontes de informação, entre outros, em diferentes representações cartográficas. A unidade temática é formas de representação e pensamento espacial. O objeto de conhecimento é fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. Então, nós temos aí hoje uma aula super bacana, super dinâmica, didática, que é uma temática que eu, professor, particularmente sou fã. Né? Eu acho que o professor de geografia ama, né, cartografia. E o que nós temos para hoje, professor? Então, como a professora Milene aí apresentou, né, nós tivemos aí a parte 1, né, e agora nós vamos para a parte 2. Só lembrando vocês aí que na parte 1 nós tivemos os elementos do mapa, também tivemos aí a orientação, mas trabalhamos aí com a legenda, né, com os símbolos da legenda, né, as cores que são utilizadas nos mapas, né, porque basicamente dentro do mapa a gente tem que saber utilizar as cores corretas, né? Nós mostramos aí como é que se faz e onde se posiciona o título no mapa, né, a orientação com a rosa dos ventos, né, nos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, a escala, né, a dimensão da escala, né, do real para o mapa, e a fonte, né, que é interessante sempre ter aí a fonte para saber da onde está retirando esses dados que são feitos os mapas. Então, basicamente foi isso que a gente acabou, né, visualizando na parte 1. Nessa parte 2, a gente vai mais para a questão da projeção e também para as coordenadas geográficas. Para iniciar a aula, vamos aí ver na tela aí o planeta Terra, né? Então nós temos aí o planeta Terra, né? Muita gente fala qual que é o formato do planeta Terra, né? O que ele é? Muitos falam que é redondo, é uma esfera, é uma bola, né? Na realidade ela tem esse formato que aparentemente é de uma esférica, né? Com os polos aí achatados. Mas na realidade o formato que a gente denomina aí da Terra é o formato do geóide, né? Ele tem as suas deformações. Então vocês imaginam passar essa imagem, né, de um geóide para a imagem num plano, por isso que tem as projeções cartográficas. Mas com as projeções cartográficas a gente tem também outros tipos de orientações de distância, como, por exemplo, as coordenadas geográficas, né? E as coordenadas geográficas nada mais são do que linhas imaginárias, né, que nós denominamos aí de linhas imaginárias paralelas, né, referente à linha do Equador, que é a linha zero dos paralelos, né, de latitude, e os meridianos, que tem o meridiano de Greenwich, né, que tem, né, a linha zero como das longitudes. Então, vocês veem aí no mapa, né, essas linhas imaginárias entornando no nosso planeta, perfeito? Então, é importante retratar isso. Então, as coordenadas geográficas, ela também é mais um meio de orientação aí nas formas aí da geografia. Então, é importante sempre retratar isso. Nós vamos ver agora, né, uma animação mostrando aí as imagens das linhas imaginárias. Vamos aí acompanhar, por favor? A hora que você quiser falar, você... Então, vocês viram aí, né?
uma animação mostrando primeiro a formação das linhas paralelas, né, que são as linhas que em paralelo com a linha do Equador, e depois vocês viram aí a animação mostrando as linhas dos meridianos, né, que são as linhas que cruzam aí com o meridiano de Greenwich. Então é importante vocês terem essa noção dos paralelos e dos meridianos latitude e longitude para uma localização em algum espaço no nosso planeta. Então, é importante retratar isso. Como é que a gente observa essa questão aí das linhas imaginárias? Vamos aí acompanhar na tela aí, primeiro, o mapa que mostra uma das direções, que são os meridianos, que nós denominamos aí também de longitude. Então, vocês estão observando aí no mapa a linha 0, que é o meridiano de Greenwich, tá? E nós temos ao leste 180 graus, né? Olhando e visualizando no mapa, tem até uma setinha apontando aí para a direita. Então, o que ele está mostrando? Que do ponto de Greenwich 0 até 180 graus leste, nós temos a orientação. E no outro lado, nós temos aí uma seta posicionando para a esquerda, que mostra, né, as linhas imaginárias de 0 a 180 graus a oeste. Tá? Então, até dá para observar aí o Brasil, né, da forma de longitude, está totalmente no ponto oeste, tá, ok? Que é uma orientação que nós temos aí. Então, é importante retratar. Qual a importância dessas linhas do meridiano? Elas têm aí a questão dos fusos horários. Então, imaginando, né, o formato da Terra, 360 graus, e dividindo aí por 24 horas de um dia, nós vamos ter cada fase dessas linhas imaginárias 15 graus. Né? Então, 0 graus no meridiano de Greenwich, a cada 15 graus, formando de 0 a 180 graus leste e de 0 a 180 graus oeste. Então, aí nós temos aí a formação dos meridianos, que são as linhas longitudinais. No outro mapa, nós temos as linhas paralelas, que são as linhas latitudinais. Então, a linha 0 da paralela, da latitude, e a linha do Equador, como vocês estão observando aí. E a seta apontando para cima mostra o hemisfério norte. Então, de 0 a 90 graus norte, que vai até o Polo Ártico, e temos uma outra seta apontando para baixo, que mostra de 0 a 90 graus ao sul, até o Polo Antártico. Então, nós tendo essas duas informações, nós temos como fazer aí uma localização do mapa. Então, cruzando as linhas paralelas e meridianas, nós temos aí a localização exata de um ponto qualquer. Tá? Entendendo também que, para ficar mais preciso essas informações, nós também utilizamos, além dos graus, minutos e segundos, tanto na latitude como na longitude. É lógico que hoje, né, nós utilizamos equipamentos eletrônicos, né, professora? Que nem o GPS, né, o Google Maps, né? Mas antigamente não tinha essas características, né? Exatamente. É até importante ressaltar esses aplicativos, né, professor, que nós temos hoje de localização. Então, você, aluno, aproveita esse momento para explorar essa gama, né, de aplicativos que existem aí. Aproveite também para conversar com o seu professor sobre a importância de saber se localizar no local onde você está, no local onde você vive, e também se localizar no espaço. É isso aí. Então, vamos ver aí um mapa mostrando aí os principais paralelos aí. Nós sabemos que o meridiano principal é o meridiano de Greenwich, como mostra aí na imagem do mapa. Agora, nós temos, além da linha do Equador, como sendo o principal paralelo, ponto 0, nós temos outras linhas imaginárias principais. Então, nós temos aí, por exemplo, ao norte, no hemisfério norte, nós temos a linha do Trópico de Câncer, tá, como vocês estão acompanhando aí na imagem. Logo, lá próximo do polo, nós temos o Círculo Polar Ártico. Então, vocês estão vendo aí a imagem. Uma outra linha principal paralela que está no hemisfério sul é o Trópico de Capricórnio. Tá? E depois, nós temos aí também no hemisfério sul o Círculo Polar Antártico. Tá? Essas linhas paralelas também têm, né, objetivos principais, como, por exemplo, observar aí as zonas térmicas do planeta. Isso aí também é interessante. Então, não é só a questão de localização, né, da onde nós estamos no espaço do nosso planeta, mas também outras questões, como o fuso horário para as longitudes e as questões daí das zonas térmicas, os climas, né, como aí utilizando as linhas paralelas. Tudo bem? Então, é isso que é interessante. Então, para nós termos essa orientação, nós temos que ter a linha paralela como latitude e a linha,
né, do meridiano aí como longitude, tá ok? Nós vamos observar no mapa do Brasil alguns pontos para vocês entenderem aí como se faz essa questão da orientação. Então, por exemplo, nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Então, se nós formos localizar o ponto A, o que nós vamos utilizar? A linha latitudinal, que é a linha paralela, e a linha longitudinal, aí, que são as linhas meridianas. Então, para a gente fazer essa observação, nós vamos zelar o ponto A. Então, ele está a 12 graus de latitude sul e 56 graus de longitude oeste. Onde que eu estou vendo os graus? Então, na parte superior e inferior do mapa, nós estamos vendo as linhas da longitude. Tá? E no canto esquerdo e no canto direito, nós temos em graus os paralelos, que são aí as latitudes. Então, verificando o valor dos graus, aí a gente consegue fazer a localização. Como, por exemplo, o ponto B, que está a 4 graus de latitude norte e 68 graus de longitude oeste. O C, ele está no paralelo da linha do Equador. Então, ele vai ser 0 graus de latitude. Não está nem a norte e nem a sul, está na linha do Equador. E 44 graus de longitude oeste. E a linha D está a 24 graus de latitude sul e 76 graus de longitude oeste. Como é que nós vamos escrever essa forma para assim ter um entendimento melhor? Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Tá? E vocês vão acompanhar aí na tela. Tá? Então, vamos colocar aí na tela a imagem aí da lousa e eu vou mostrar para vocês aí. Tá? Então, por exemplo, a linha do ponto A. Tá? Então, vamos aqui apagar. Então, vamos colocar o A. Tá? Então, o A, como eu falei para vocês, está a 12 graus de latitude, sul e 56 graus de longitude é que eu estou acostumando ainda com essa luzinha maravilhosa aqui. Na hora que eu estiver tinindo, vou comprar uma. Tudo bem? Então, vamos lá. 12 graus de latitude sul, 56 graus de longitude oeste. No B, nós temos lá 4 graus de latitude norte, tá? Então, e nós temos aí 68 graus de longitude oeste, tá? São 4 graus aqui de latitude norte. Na letra C, lembra que eu falei? Como está na linha do Equador, é 0 graus de latitude. Tá? Vou até abreviar aqui para ir mais rápido. Tá? E nós temos aí 44 graus de longitude oeste. Tá? E a letra D, nós temos aí 24 graus de latitude sul e 76 graus de longitude oeste. Tudo bem? Então é assim que nós descrevemos aí para ter a orientação, daí quando cair aí numa prova de vocês, que o professor vai aplicar para vocês, né, ou aí através do distanciamento e depois com a volta das aulas, ou depois, com o passar do tempo, aí vocês vão ter provas de vestibulares e de concursos, essas matérias aí sempre caem. Então é importante sempre ter esse posicionamento aí, tá? Agora é interessante vocês observarem que nós estamos falando do mapa do Brasil. Então, a gente observou que toda a longitude está a oeste. Tá? Então, é interessante retratar isso aí para vocês como um ponto principal. Tá ok?
Muito bem. E agora nós vamos ter uma atividade, né, professor? Perfeito. Então vai aparecer aí para vocês na tela e acompanhem comigo. Então vamos lá. O exercício, ele traz uma comanda. Identifique a latitude e a longitude dos pontos E, F, G e H. Vocês acabaram de ver o professor, né, Antônio, onde ele fez um exercício mostrando para vocês no mapa e depois contextualizando na lousa. Então, vocês vão pegar todos esses pontinhos que aparecem para vocês aí na tela, na tonalidade vermelha, tá ok? Então, o E, F, G e H, vão identificar essa latitude, essa longitude e vão escrever lá no chat para a gente. O que eu vou pedir para vocês é que, conforme vocês vão descobrindo aí a latitude e a longitude, vocês coloquem lá no chat A e a latitude e a longitude. E, a latitude e a longitude. F, a latitude e a longitude. Porque se não se vier só os valores, a gente fica perdido, né, professor? A gente não sabe qual é o ponto que vocês estão se referindo. Importante também que, nesse momento dessa atividade, você discuta depois com seus colegas e com seus professores a importância de se estudar a latitude e a longitude, tá ok? Então, vai ficar por alguns minutos aí para vocês essa atividade e nós já retornamos.
Muito bem, estamos de volta. Gostaria de agradecer aos alunos, né, a colaboração aí de vocês e respostas intensas. Gostaria de agradecer pontualmente aqui ao aluno Everton, Isabelle, Leonardo, Guilherme, que estavam aqui, nossa, super preocupados aí em responder. Alguns alunos colocaram que tiveram um pouquinho de dificuldade em relação à visualização dos graus, mas o professor vai fazer a resolução do exercício com vocês. Então, para o aluno que ficou com dúvida, ou ficou, né, ali entre qual era o número, porque estava pequenininho, prestem atenção agora que o professor vai fazer a resolução do exercício. Então vamos lá, vamos acompanhar na tela, vou mostrar de novo para vocês. Então vamos lá. Então, a letra E, que a professora Milene aí para vocês, ela vai estar lá 4 graus de latitude sul, tá? E 60 graus longitude oeste, tá? O F, a localização vai estar 16 graus de latitude sul e 72 graus de longitude oeste. Tá? A letra G, 24 graus de latitude sul deixa eu apagar aqui e complicou. O apagador. Sul, tá? E 48 graus de longitude oeste. E para finalizar, o H está a 16 graus de latitude sul e 36 graus de longitude oeste. Pronto. Essa aí é a localização que vocês tinham que colocar, né? Infelizmente aí alguns tiveram dificuldades de visualizar, mas essa aqui é a resposta que vocês têm que colocar aí, né, professora? Tá, perfeito? Importante, aluno, que caso você ainda tenha alguma dúvida, esse é o momento ideal para você tirar essas dúvidas com o seu professor de geografia. Então, aproveita esse momento, anota em seu caderno, né, as suas percepções, suas dúvidas, discuta com seus colegas, com seus professores, isso é super importante. Então, a gente precisa sempre ressaltar que esse é um tema, né, quando nós falamos de cartografia, esse é um tema que muitas vezes ele causa estranhamento inicial para o aluno, mas calma, que daqui a pouco tudo dá certo, né, professor? Tudo em geografia dá certo e o aprendizado é isso, aos poucos vai se aprendendo, o importante é treinar. Então peguem aí mapas que vocês têm aí em casa, o professor também vai auxiliar vocês, né? Então o aprendizado aqui é um incremento do que vocês têm aí na sala de aula, que vocês, né, com o passar do tempo aí vão voltar para as aulas, mas mesmo aí com as suas aulas online, aí com os professores, mas o aprendizado é isso, é um treinamento. Tá? Tudo na vida aí a gente faz através de treinamentos e de práticas. Tá? Agora vamos para a projeção cartográfica. Então nós vimos aí as coordenadas, agora vamos para a projeção cartográfica. Tá? Então observe aí na tela. A projeção cartográfica ela representa nas formas matemáticas ou geométricas a superfície terrestre em um plano a ideia de seu autor. Encontramos diversas projeções e de vários tipos e formas em diferentes assuntos. Então, as projeções cartográficas, elas são projeções, né? Então, elas têm seus autores, né? Então, quando a gente aplica essa questão da projeção, sempre vai ter um autor aí que nós vamos observar algumas projeções de alguns autores. E o que a professora Milene falou no começo, né? Essa aula aqui envolve geografia, mas também envolve matemática. Então, ela é uma aula interdisciplinar, ou seja, você trabalha muito com matemática nesse processo das projeções e das orientações aí geográficas, tá ok? Vamos aí para a primeira projeção, que é a projeção azimutal. Então, acompanhe aí na tela. Essa projeção azimutal, que também é conhecida como polar
e também como plana, né, ela é uma representação da superfície do planeta, tá, que é o caso da Terra, como está mostrando aí na imagem, tá, e ela tem uma formação aí com círculos concêntricos, né, que eles compartilham aí o mesmo centro ou o eixo. Tá. Ela é utilizada para representar qualquer ponto da Terra, sendo mais comum a representação das regiões polares, ou seja, áreas menores do globo. É classificada também em 3 tipos, polar, equatorial ou oblíqua. Tá? Então, essa daí é a primeira projeção que a gente está vendo, que é a projeção azimutal, e ela tem sempre um ponto central de referência. Tá? Então, essa daí é uma das projeções utilizadas aí como projeções mais neutras que nós temos aí. Tá? Na próxima tela, vocês vão ver aí a bandeira da ONU. Tá? E a bandeira da ONU, ela tem um emblema que utiliza esse tipo aí de projeção. Então, é uma projeção azimutal, né? E aí essa bandeira é centrada aí no Polo Norte, né? Que aí ela se estende aí a 60 graus de latitude sul. Então, é interessante mostrar aí que mostra aí a projeção, né, na sua tendência para o Polo Norte na área central. Tá? As linhas concêntricas, as linhas aí paralelas e os meridianos, né, em direção ao polo. Tá? Interessante aí mostrar esse ponto para vocês aí, tudo bem? Então, a próxima projeção, né, vimos aí a projeção azimutal, agora nós vamos ver a projeção cônica. Já o nome já diz, né? Ela é uma projeção aí no formato de um cone. Tá? Então, as coordenadas geográficas, elas acabam se originando num único ponto. Os meridianos convergem para as regiões polares, como vocês observam aí na imagem, tá? E os paralelos formam áreas concêntricas, arcos concêntricos. Né? Enquanto na azimutal são circulares concêntricos, aqui nós estamos vendo os arcos, como vocês estão observando aí na imagem. Né? Elas se encontram mais afastadas do paralelo, em contato com um cone, eles apresentam maiores deformações. Tá? Ela é normalmente utilizada aí para representar regiões de latitudes intermediárias, né? Principalmente aí próximas aí dos trópicos. Tá? E a outra projeção que nós vamos mostrar para vocês é a projeção cilíndrica. Né? O nome também ele é bastante comum de como é utilizado, né? Como se utilizasse uma base de um cilindro. Tá? Envolve aí todo o globo. Nessa projeção, que é a mais utilizada aí para nós observarmos os mapas, elas têm as coordenadas geográficas paralelas e meridianos e são representadas por linhas retas e se encontram em ângulos retos. Tá, okay? Então, nós vemos esses 3 tipos de projeções aí que são mais utilizadas, né, para a feitura dos mapas, e cada um aí com as suas características. Certo, professora? Muito bem. E agora nós vamos para uma atividade, e vai aparecer aí para vocês na tela. Essa atividade ela é uma atividade que quem prestou atenção no que o professor Antônio falou vai conseguir fazer com a maior facilidade. Então, vamos lá. Identifique as projeções cartográficas dos mapas abaixo. Então, nós temos 3 imagens aí, A1, 2 e A3. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos identificar se a imagem 1 ela pertence a qual tipo de projeção cartográfica apresentada pelo professor aqui anteriormente. Então, essa atividade ela vai ficar alguns instantes para vocês na tela e nós já retornamos.
Muito bem, estamos de volta. Gostaria de agradecer os alunos aí participando do chat, colocando suas respostas. E, em especial, aqui nós vou citar alguns alunos, professor. Por exemplo, nós temos o Gustavo, que colocou azimutal, cilíndrica e cônica. E nós temos uma aluna aqui também, a Catarine, que colocou a mesma resposta. Colocou azimutal, cônica e cilíndrica. Então, também gostaria de agradecer outros alunos, como a Amanda, o Vinícius e Yuri, que também contribuíram aí com a resposta. Então, perfeito. Isso aí é importante, né? A participação do aluno para dar uma dinâmica na aula e, lógico, usar o chat como uma ferramenta ideal para o aprendizado. Então, a gente tem aí a questão aí, vamos ver aí a devolutiva aí na tela, e aí vocês estão vendo aí, a imagem 1, então seria aí a projeção azimutal ou polar, a imagem 2 é a projeção cônica, e a imagem 3 é a projeção cilíndrica. Tá? Então, para quem acertou aí, parabéns, né? Para quem não conseguiu acertar todas, aí também está de parabéns só pela participação, e aí é uma forma de um aprendizado aí. Tudo bem? Então aí a gente vai seguir aí com as projeções, né? E algumas projeções conhecidas aí, né, que vocês veem aí no caderno do aluno, que também vê nos livros didáticos, umas representações aí das projeções. A primeira delas é a projeção de Mercator. Tá? Essa aí é uma projeção que ela é cilíndrica conforme, tá? Ela foi elaborada pelo Gerhard Mercator em 1569, então na época aí das grandes navegações. Então ela é um formato aí, como vocês viram aí, de cilíndrico, né? E é uma das mais conhecidas aí do mundo. As coordenadas geográficas são traçadas em linhas retas que se cruzam formando ângulos retos. Tá? Nesse tipo de projeção, a conservação dos ângulos e há uma deformação das áreas, como vocês observam aí. Como, por exemplo, ao norte vocês estão vendo a Groenlândia, né, com um tamanho, né, um pouco bem acima aí do que deve ser, e a Antártida ao sul também com, né, um tamanho exagerado. Então os polos aí acabam se tornando, né, o formato mais exagerado. É o que eu falei para vocês no início da aula aí. As projeções, elas são projeções dos próprios autores. Então cada um tem as suas características, logicamente respeitando aí os aspectos geográficos do planeta. Tá? Então, nesse caso aí do Mercator, nós temos formas exageradas e tem aí a questão da Europa no centro, né? Porque tem que lembrar que é da época das grandes navegações e tem a questão aí do eurocentrismo. Tá? Então, só para detalhar aí para vocês. Na próxima aí já temos uma outra projeção, que é a projeção de Peters, né, bastante aí discutida, né, que já não é tão utilizada por causa das suas deformações exageradas aí. Mas ela é uma projeção cilíndrica equivalente. Ela foi elaborada por Arnon Peters em 1973, né, no auge daquela questão lá, né, da divisão socioeconômica do planeta, de países norte ricos, países do sul pobres, né? Então ela tem um tipo de cilíndrico equivalente, como eu falei para vocês. Então elas são apresentadas em intervalos que decrescem a partir da linha do Equador, né? Ao contrário da projeção de Mercator, ele dá uma forma mais exagerada para os países do hemisfério sul, né, que na época eram denominados de países subdesenvolvidos, principalmente aí na África, né, o exagero que se coloca na imagem, né? Na direção leste-oeste há achatamento, enquanto na direção norte e sul há alongamento. Então a gente observa aí nos polos, né, praticamente não aparece a Antártida ao sul e a Groenlândia bem menor. Tá? Porque o interessante aí para ele era mostrar, né, as características, aí, dar um destaque aí para as regiões mais pobres do planeta. Como eu falei para vocês, é um mapa bem controverso aí. Só para fazer uma comparação aí, a gente vê na próxima tela Mercator e Peters. Tá? Então vamos ver aí as duas projeções juntas e vejam bem diferente aí uma da outra, né? Um exagero aí de ambas as projeções, né? A projeção de Mercator dando destaque aí muito para a Europa, né? E dando uma exagerada aí nos polos, né? Uma exagerada maior, enquanto que o de Peters, né? Ele dá um achatamento nos polos, né? Uma diminuição aí e um exagero aí, principalmente nas regiões denominadas aí de subdesenvolvidas aí na época, na década de 1970, tá ok? A próxima projeção que a gente vai ver é a projeção de Robson. Tá? Essa projeção aí é uma projeção que é chamada de afilática, ela não é conforme, nem equivalente, nem equidistante. Tá? Então ela apresenta aí características semelhantes a uma projeção cilíndrica. Ela é muito utilizada aí para
mapas mundi, né? Então a projeção cartográfica ela não conserva ângulo, ela não conserva área, não conserva comprimento. Então, portanto, na conservação das propriedades. Tá? Mas, contudo, se a gente observa aí na imagem, a gente vê que há um mínimo de deformação possível. Então, esse tipo de projeção ele é muito utilizado aí para fazer mapa mundi, planisfério. Tá? É importante retratar isso aí para vocês. Tá? A próxima projeção aí é a projeção de Eckert III. Tá? Ela é uma projeção pseudocilíndrica, tá? Aparentemente ela é cilíndrica. A gente observa o achatamento aí dos polos. Ela é muito utilizada aí para mapeamento temático. Tá? Então, a projeção de Robertson mais para a utilização de planisfério, né, do mapa mundi político, e a projeção de Eckert III, mais para mapas temáticos aí, para observar aí a economia, né, o clima pode ser utilizado aí e tal. Né, e vocês observam no mapa sempre uma referência aí com o Brasil, né, nessa região aí mais central. Tá? Tem que lembrar que o mapa, né, ele é projetado de acordo aí com as características do autor e até de quem vai aparecer para vocês aí com as suas adaptações. Tá? Uma outra projeção que está sendo muito utilizada aí, principalmente a partir da década de 90, é a anamorfose. Né? Essa anamorfose aí, ela sofre uma deformação proporcional a um tema de interesse. Então são mapas esquemáticos, né? Ela não tem escala cartográfica, representa as áreas sofrendo deformações matematicamente calculadas, ela não é feita de qualquer jeito, tornando-se diretamente proporcionais a um determinado critério que se está considerando na ocasião. Então, a gente está observando aí, né, os países com maior quantidade de população. Então, quem tiver mais população vai ter um destaque nesse tipo de mapa aí, tá? Que é chamado aí de anamorfose, que cada vez mais está sendo utilizado aí nos livros, aí tem no caderno do aluno de vocês, né, de vários anos, então é interessante retratar isso para vocês. Tá? E um mapa que eu coloquei para vocês aí, interessante, é de um artista plástico. Ele é conhecido como América Invertida. Ele é do artista plástico aí do uruguaio Torres Garcia, né, fazendo uma controvérsia aí com a dominação da Europa e invertendo. Né? A gente sabe que não existe em cima e embaixo, direita e esquerda, no mapa mundi, tá ok? Então, é isso aí que a gente queria apresentar para vocês hoje, né? Então, nós vamos finalizar a aula, né? Agradecendo a todos vocês aí pela participação no chat. Espero que tenham gostado. Isso é um incremento nas aulas que vocês têm aí com o caderno do aluno, né? Com o livro didático e com o professor que está à distância, mas que daqui a pouco aí vocês vão ter a volta das aulas aí. Um forte abraço, um bom dia para vocês e até a próxima. E a professora Milene vai se despedir agradecendo também. Muito obrigada pela participação de todos. Fiquem em casa, um grande abraço e até a próxima aula de Geografia.